embarcar em uma jornada de crescimento e sucesso. Aqui você encontrará o combustível ideal para alcançar os seus sonhos. Juntos, vamos desvendar o potencial que existe dentro de você. Compartilharemos histórias inspiradoras e ferramentas para o autoconhecimento. Prepare-se para crescer e brilhar. No ar, podcast Crescer e Brilhar, com Eneida Sol. Muito boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol. E hoje eu estou aqui com Leidiane Moraes, ela que é psicóloga, especialista em TDAH. E eu já dei muita risada aqui, viu, gente? Porque o papo foi fluindo aqui dentro do estúdio e Leidiane já foi falando aqui muitas coisas interessantes. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre esse transtorno, né, Leide? Essa condição, vamos falar do jeito certo. Gente, mas antes de tudo eu quero que Leidiane se apresente, fale um pouquinho sobre você aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa tarde, Neida. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Para quem já conhece, né? Agora eu vou falar para quem não conhece. Sou neuropsicóloga, trabalho com TDAH em intervenção e avaliação no consultório. E decidi trabalhar porque eu vivo na prática. Então, eu tenho TDAH e tenho dislexia, né? Então, assim, quando eu formei, eu decidi trabalhar com TDAH, não tem nada melhor do que você usar a prática com a teoria e viver, né? Associar tudo, né? Isso aí. Então, assim, hoje eu trabalho na clínica, onde falei com a intervenção e com a avaliação voltado para o TDAH. Leidiane, e o público, com o TDAH eu trabalho a patologia. Eu trabalho tanto infantil, adulto e adolescente. Eu trabalho hoje com a patologia. Não trabalho mais com o público. Então, você então não trabalha assim, eu só atendo criança, eu só atendo, né? Porque às vezes acontece isso, né? Com TDAH não. Então, TDAH eu decidi, fui estudando, fechando, e cheguei à conclusão que eu quero trabalhar com todas as pessoas, independente de idade, isso, né? Com certeza. Que tenham essa condição. Vamos falar do jeito certo. É o nosso funcionamento, a forma que a gente se percebe, como a gente vive. Então, eu uso uma condição, você vem com ela, é você. Você é o TDAH. Então vamos começar esse papo, Leide, falando justamente sobre isso. O que é o TDAH? Né? Como você definiria o TDAH de uma forma que as pessoas possam compreender? Porque às vezes são muitas informações que vão chegando, né? Hoje em dia a gente tem acesso aí às redes sociais, e são vídeos, isso, aquilo, que acaba até trazendo mais dúvidas do que esclarecimentos. Sim. Né? Então eu queria que você falasse assim de uma forma clara e objetiva. O que é o TDAH? Como funciona um cérebro TDAH? Eita, imagine aí uma Ferrari e um Fusca. A mente do TDAH é isso aí, é uma Ferrari. Só precisa estar no controle certo. A nossa mente, é acelerada. Então, eu brinco que a Ferrari com motorista bom, piloto bom, ninguém para. Tá, vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse déficit de atenção eu já corto, que não existe déficit de atenção. Quando a gente fala assim, déficit de atenção, a gente entende o quê? Que essa pessoa não tem atenção. Isso não existe, Isso existe. Então existe uma instabilidade na atenção. A gente tem atenção até demais, tanto que a gente faz hiperfoco. O que é o hiperfoco? É a capacidade de você direcionar toda a sua atenção 100% para algo que você gosta, para algo prazeroso. Então a gente faz hiperfoco. Então não existe esse déficit de atenção. Não existe. Existe essa irregularidade. Então, essa instabilidade. É coisa que eu não gosto? Eu não quero. Eu não quero. Tem estímulo? Chama minha atenção? Não. Mas é algo prazeroso. Mãe de menino, videogame com TDAH. Aí ela fala, engraçado, na escola, o menino não quer fazer nada. Mas em casa, deixar 2, 3 horas de alguém nem pisca. E acontece até o fato de eles conseguirem zerar jogo rapidamente, aí, né? Que não existe o déficit de atenção? Existe uma instabilidade nessa atenção. Não é prazeroso estudar, não é legal, não tem estímulo. Eu busco estímulo e o jogo eu tenho. O jogo me dá dopamina. Então, eu faço hiperfoco. Aí, a gente fala instabilidade da atenção. A gente tem impulsividade. Não significa que
todo TDAH tem impulsividade? Não. Em alguns casos tem impulsividade. A impulsividade é restrita ao TDAH? Não. Não. A hiperatividade física e mental também é restrita ao TDAH? Não. Mas quem é o centro é a instabilidade da atenção. Então, o TDAH, ele é composto, né, por transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, mas não é em todos os casos que a gente tem hiperatividade e nem a hiperatividade, impulsividade, nem hiperatividade física, nem mental. Nas mulheres ainda tem mais, predomina mais a mental e nos homens mais a física. É uma condição neurológica, então você nasce com ela, você não se torna TDAH. Né? TDAH não é para quem quer, é para quem pode. É para quem pode, porque é genético. Tem na família, causa, ali alguém tem. Então, você nasce com TDAH. Começa a manifestar ali no início da infância. 6, 7 anos. Você começa a perceber esse garotinho, essa garotinha, ali no mundo da lua, com essa, né, essa instabilidade na atenção, a impulsividade, em alguns casos, a hiperatividade. Um menino que não para quieto, que consegue pular de uma cadeira para outra, de um sofá para outro. A menina que está ali no mundo da imaginação. Então, ela inicia ali entre 6 e 7 anos. Às vezes passa, não percebe, mas quando chega na fase adulta, fala assim, não, mas eu tô de boa. Eu tenho TDAH, mas eu sou de boa. Porque você amadurece e vai começando... É você. A viver com a condição, sem que essa condição te traga nenhuma... Aparentemente, né? Vamos dizer, nenhum transtorno, assim, nenhum problema. Eu sou assim. Isso que a gente escuta, mas eu sempre fui assim. É porque, de fato, você é assim. Porque é uma condição. Ela nasce com você. Então, assim, dentro do que é do TDAH, a gente fala assim, mas são pessoas que procrastinam. Não tem nada a ver. Não tem nada do TDAH. Não é a procrastinação, não é... A procrastinação seria, como você falou, dentro daquilo que não é chamativo, que não chama a atenção. Então, eu vou procrastinar para fazer algo que não é prazeroso para mim. É mais ou menos isso? Às vezes, a procrastinação ela está muito relacionada ao perfeccionismo que tem no TDAH. Por incrível que pareça, nós somos perfeccionistas. A gente usa, a gente quer poupar nossa energia, porque quando a gente vai fazer, ou é 8 ou é 80. Sim. Então, a procrastinação está muito ligado ao perfeccionismo. Não só do TDAH. Então, assim, mas não tá legal. Depois eu faço. Eu quero fazer com perfeição. Sim. E aí a gente procrastina. E também tá ligado, como você falou ali, a motivação. Não tem nada agradável isso aqui. Eu abro várias portas procurando algo bacana, mas eu não encontro nada legal. Mas tá muito relacionado ao perfeccionismo. Leide, eu gosto de falar, às vezes, sobre minha mente. A minha, Eneida. Às vezes, a minha mente é aquela que abre muitas abas ao mesmo tempo, portas, né? E você falou isso e me veio essa lembrança. Sabe quando você abre o computador e aí você começa a abrir várias abas de pesquisa no Google? Sei. Comecei. E aí você tá ali querendo fazer todas as pesquisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma mente muito rápida, muito acelerada. E às vezes, sabe o que acontece? Por exemplo, eu não tenho diagnóstico de TDAH, tá? Vamos descobrir, viu, gente? Já vou conversar aqui pra gente fazer uma avaliação. Então, assim, tem horas que eu estou conversando com meu marido e ele fala assim... Aí eu tô falando uma coisa com ele, daqui a pouco eu penso outra e eu já falo a outra, entendeu? Aí ele fala, aí ele me responde lá, eu falo, mas não é isso que eu tô falando. Eneida, mas você tava falando sobre tal coisa. Sim, mas eu tô pensando agora outra coisa. O meu esposo também é assim. Eu começo a falar e daqui eu mudo, aí ele ainda tá lá na primeira estação. Aí ele, o que você tá falando? Aí você não tá prestando atenção. Eu não estou prestando atenção, você muda o assunto. E aí ele fala, isso acontece lá em casa, sabe? Isso. E aí... assim, você falando, eu falei, será, meu Deus, que eu sou uma mente TDAH e nem sei, né? Porque, como você falou, antigamente não era diagnosticada esses transtornos, essas condições, né? Isso começou a ser diagnosticado agora, recente, né? Que começou a ter esse boom de diagnóstico. Principalmente nas mulheres, que passava batido. As mulheres mais difícil, porque a gente tem ali como eu falei, a predominância do desatento é mais nas mulheres e a hiperatividade mental. E aí passava batido, que a gente só olhava pro homem.
pro homem, as mulheres já Porque passando. os meninos, eles são, tipo, agitados, né? Isso, Correm, brincam, o corpo, coloca pra fora toda a energia. A mulher não. É a mente. É E a até mente. que falam, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa imagem da mulher, né? Tipo, Isso. atende o telefone, mexe na panela, faz. Então, antigamente isso passava batido. Isso. Então que a gente tem essa frase. O TDAH pra mulher, a gente abre lá, passa batido. Porque a gente já tem esse por a gente ter essa coisa, ser proativa, então, não, a mente é assim, porque ela faz Já isso, já é faz dela. parte Já da faz mulher. parte, e não é. Lê, e como foi que você descobriu, né, que você tinha esse TDAH, esse déficit de atenção, Essa né? E instabilidade. essa instabilidade de atenção. Você é hiperativa. Você tem a hiperatividade do Tenho. TDAH. Entendeu? Total. Então, assim, tem hora que eu tenho que segurar minhas mãos, minhas pernas, porque eu vou, eu tô dançando aqui. Eu tenho hiperatividade mental. Como eu descobri? Eu tenho a dislexia e tenho o TDAH. Por muito tempo, minha família lutou muito para descobrir o que eu tinha. Até eu descobrir, eu passei um processo, assim, até religioso. Né? Quando chegou ali na fase da alfabetização, é que onde vem à tona todos os transtornos, os sintomas. E quando eu falava para o professor, para a professora, lá eu tinha 7, 8 anos, que a letra mexia. Eu lembro que eu estava numa escola que era de cunho religioso. E uma certa vez ela pegou meu rosto, esfregou no quadro e falou que eu estava com uma manifestação um demônio, que isso não existia. Como é que uma letra mexe no quadro? E aí onde foi todo mundo na escola. Terrível, E aí gente. fora o bullying, né? Porque eu sou a menina que vê uma letra mexendo. A menina que não para. Tinha a hiperatividade mental. A física, não. Lá não tinha, porque a gente tinha muito medo, né? Já tô vendo a letra mexendo. Já troco as letras. Tanto na escrita quanto na fala. E ainda vou dar mais trabalho, mas a mental não parava. E aí foi muito tempo buscando. Então, falaram pra minha mãe, vai na igreja religiosa, vai na católica, vai na umbanda, vai no espiritismo, porque isso aí é de cunho religioso. Porque antigamente era assim. Não tem a resposta à ciência, então a gente vai pra onde? Pra religião. Pra religião. Chegou um momento da minha vida que eu me chateei com Deus. Por quê? Poxa, se é cunho religioso, por que Deus vai fazendo isso comigo? Sim, eu vim defeituosa. É como Eu se vim fosse qual foi o isso, meu né? pecado? Né? Então eu lembro que quando eu estudava numa escola católica, eu fazia a letra espelhada, falava ao contrário, trocava o I, o E, o O e o A, que era dislexia, o P, o M, o T, o D, o V e o F. Se acontecer isso aqui, vocês já estão sabendo que é por conta da dislexia. Não tem nada a ver com cognição. Meu QI é preservado, a cognição do dislexo, do TDAH é preservada. Nosso QI é preservado, não tem nada a ver. É a forma como o cérebro processa, né? Vai codificar. É o que você falou. Você tá lendo e o cérebro processou tão rápido que mudou alguma Tudo. coisa. Eu capturei aqui, visão, na hora que leva para codificação, ele vem fragmentado as palavras. E aí ela foi, essa professora me levou na igreja e me colocou lá de castigo, porque ela era assim, era igreja católica, uma escola católica, você fazia qualquer coisa errada, você tinha que ir pra frente da igreja, lá pro altar e rezar, talvez, nem lembro, 100 Ave Maria, 300 Pai Nosso. Gente do E céu. eu lembro que nesse dia eles colocaram pra eu rezar a tarde toda. O Pai Nosso e Ave Maria. E na minha cabeça, Neida, eu ia chegar no outro dia bem... Aí Curada, né? Curada. Aí foi minha frustração. Isso dói, sabe? Quando eu lembro. E eu falava assim, quando eu peguei o livro, tava tudo mexendo de novo. Essa sombra aqui, ó. Bem parecido isso aqui, ó. E eu falei, gente, então eu não fui curada. O que Deus quer de mim? E sim, fui passando esse processo, e fui passando, e fui sofrendo e não consegui achar resposta. Quando chego na fase adulta, finalzinho ali da adolescência, já iniciando a fase adulta, eu passei, olhei a placa pare. E eu não consegui mais codificar o nome pare. Eu não consegui ler. Eu sabia que era pare pela memória visual ali. Sim. Eu sabia que o nome era pare, mas eu codificar, eu já não codificava mais. E aí entrou, agora foi a gota d'água. Eu não consigo mais ler, porque demorou muito de diagnóstico. Então, eu sempre falo, gente, um diagnóstico precoce É ele tudo, salva né? tudo. A gente consegue mexer em tudo.
na estrutura dessa criança, numa vida. Então, quando eu cheguei ao ponto de não conseguir mais ler, não foi nem pela família, que eu sempre tive apoio familiar. Foi realmente o conhecimento, que não tinha da dislexia, que não tinha do TDAH. Sim. Quando eu vi aquela placa, pare, e eu não consegui mais ler, eu entrei em desespero. Aí eu cheguei pra minha mãe e minha irmã, falei, eu estou ficando louca. Agora eu estou doida. Porque agora, né, sai do padrão, você é o quê? Ou é religioso, ou é loucura. E aí eu falei, eu preciso ir pro psiquiatra, vocês precisam me levar no psiquiatra. Então, assim, eu já tinha uma perícia de 50%. Por que o 50%? Várias portas abertas e não conseguia concluir nada. A minha mente não parava. Imagina uma pipoqueira. Não parava. Eu não conseguia dormir. Eu não desligava. Eu deitava. Eu fico ouvindo você e fico pensando em mim, tá? Eu pensava, imagina, eu chegava a ler 2, 3 livros de uma vez só e não concluía nenhum. Era horrível, era uma sensação horrível. Uma ansiedade, porque é muito comum no TDAH a ansiedade, fora do normal. E eu fui só sofrendo, desenvolvi a compulsão alimentar. Porque se eu não tenho uma resposta, por que eu sou assim? Por que eu sou diferente? Então, vi um barulho, porque no TDAH, tem TDAH que tem questões sensoriais, aquilo me irritava. Muita gente me irritava e eu ficava assim, realmente. Ai, meu Deus. Tá, que tá não são todos os barulhos que Não. irritam. Você tem alguns barulhos Isso, que irritam. específico. Porque assim, Contínuo. eu tô ouvindo você e eu tô me vendo em um monte de coisa, entendeu? Era horrível. Por exemplo, a minha mente, ela não desliga. Entendeu? Eu já cheguei a ficar dias sem conseguir dormir. E foi uma das piores sensações da minha vida, porque eu tava ligada em todos os barulhos, em tudo que tava acontecendo, como se eu tava de olho fechado, mas eu tava totalmente acordada. E lá na minha casa, eu sempre tive, desde pequena, barulho. Eu me incomodo com pessoas comendo perto de mim, entendeu? O barulho da mastigação é uma coisa que me aflige a alma, você não tem noção. Você quer ver comigo? É do cinto de segurança. Aquele pi, pi, pi. Olha, mexe assim, sabe? Eu fico tremendo. Falei, meu Deus, não. Para com essa... Por favor, pelo Coloca amor o cinto, de Deus. Coloca o cinto, porque vai ter o pi, 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 não para. Então esse som contínuo pra mim é horrível. Muito ruim, muito ruim. E aí, quando a gente falando, fiquei nessa luta pra estudar, ter um trabalho. Então, meu pai brincava que, assim, era 2 escolas. A escola e a banca. A banca. Eu saía da escola, ia pra banca. Saía da banca e estava na hora da escola. Tinha que eu sair da banca 10, 11 horas da noite. Eu estudava de manhã. E sabia tudo. Mas na hora da prova, Não dava conseguia. um branco. Por conta de quem? Da ansiedade que afeta a parte cognitiva. Que tá associado ao TDAH. E até o medo, né? O medo. Porque a ansiedade é isso, né? É porque hoje em dia a gente usa ansiedade pra tudo. Pra coisas boas e ruins, né? Ai, vai acontecer uma festa, eu estou ansiosa pra ir na festa. Mas a ansiedade, ela traz um medo, né? É porque ela tá ali no controle, o futuro. Né? Então a ansiedade, ela vem pra você pra te proteger. A melhor coisa que existe na gente é a ansiedade. Ela é o combustível do nosso corpo. Agora na medida certa. Então quando a gente tá lá no futuro, o que vai acontecer, e se isso e se aquilo, a gente faz o quê? O corpo tá entendendo que você tá no perigo. Ele não entende que você tá esperando a festa. Você tá ansioso pra você vestir aquela roupa, que você vai encontrar sua amiga, ou encontrar o paquera. Ele não entende isso. Ele entende que você está no perigo. Então você tá mandando uma mensagem pra ele que vai acontecer algo. Então ele tem que te proteger. Ele libera quem? A ansiedade. Ela vai que é no caso seria o hormônio da... É o quê? Cortisol. Cortisol, né? Aí entra adrenalina, entra cortisol, aí ele para todo o sistema, né? Ele vem... É um assunto que a gente depois vai conversar, bem interessante. Então, vem ali, que a ansiedade era psicofísica. Ela começa aqui e vai pro corpo inteiro. Por isso a gente não consegue lidar com ela, porque ela só não tá aqui. Ela não é só cognitiva, ela é psicofísica. Mas por que ela vai pro corpo? Ela vai porque ela precisa te preparar. Ansiedade é o processo de luta ou fuga. Então, se eu tô no perigo, né? Meu sistema nervoso, ó, precisa salvar a Leidiane, aciona a ansiedade. Ansiedade, vamos ali pra cortisol. Vou preparar o corpo dela. Então, vou parar todo o sistema digestivo, vou dar diarreia. Vou começar a suar.
aquela dor no estômago, né? Enjoos e todas essas questões. Vem tudo pro estômago, né? Tem pessoas que relatam pra mim, eu tenho paciente que fala assim, Leidiane, a sensação que eu tô com a cabeça desse tamanho, porque eu não vou suportar. Leidiane, eu vivo esse processo aí. Eu vivi isso. É horrível. E quando a gente sente a sensação da falta de ar, é horrível aquilo ali. Né? Então, assim, morrer a gente não vai. Desmaiar não vai, porque eu tô num processo de luta ou fuga. Tem como eu morrer? Não. Mas a sensação é muito ruim. Então a gente não consegue, né, dar conta daquilo ali. Porque se for só aqui, é segura. Mas quando vai pro corpo, a gente já não dá conta. Aí, enfim, fui para um psiquiatra. Cheguei lá, falei tudo que estava acontecendo para ele. E aí ele pediu para eu escrever o nome Acesso. Escreva o nome para mim, Acesso. Aí eu olhei assim para minha mãe, para minha irmã. Agora a casa caiu. Vou falar desse jeito. Como é que eu vou escrever esse nome Acesso? Eu não tô conseguindo nem ler. Imagina escrever. E eu tinha habilidade com as duas mãos. E eu fiquei sem jeito ali, com vergonha, porque eu não tava... Eu falei, poxa, eu vou errar, esse nome é muito difícil. Cara, é muito difícil escrever esse nome. Ele falou, você vai escrever do seu jeito. Se você quiser escrever com a esquerda, com a direita, que ele já sabia. E aí, eu fui escrever Acesso de trás pra frente. Aí, quando ele olhou, ele falou assim, olha, o seu problema não é aqui, é neurológico. Aí eu falei, agora a casa caiu. O que é isso? Né? Aí ele falou, você tem um transtorno aí na linguagem, a dislexia, que tem esse impacto no aprendizado, e você tem um TDAH. Que aí, a dislexia intensifica muito o TDAH, mas o TDAH na dislexia é uma carga muito forte. E naquela hora, o mundo caiu, assim. Fazia sentido de um lado, eu me descobri, mas ao mesmo tempo eu agora tenho uma doença, né? Como se fosse isso. Vestir a roupa. Agora eu sou um TDAH, então Leidiane acaba aí. Eu sou uma disléxica, meu Deus, e agora? E foi assim, muito horrível. Eu passei por um processo de negação. E as pessoas não compreendem, né? Então eu fui burra, isso era uma coisa que eu escutava a vida toda. Burra, 50%, dona metade, vive no mundo da lua, não faz nada direito. Porque eu não dava conta de terminar o que a pessoa ia pedir pra mim, né? Porque, olha, foi tanto bullying que eu sofri que eu não dou conta nem de falar aqui. Tanta coisa. E é muito sofrido. Isso. E principalmente levar isso por tanto tempo, né? Porque você chegou até... Isso, a parte mais sofrida ali da criança, adolescente, quando tem um diagnóstico e as pessoas não compreendem, é quando pega essa criança e isola no canto da sala. Isso dói. Foi isso que fizeram comigo. Ela não sabe nada, colega falava assim, não, eu não vou fazer atividade com ela porque ela não sabe nada, ela vai querer sugar, canto. Então, Leidiane, canto. Eu entrava uma muda e saía uma planta. Não, eu brinco, eu entrava uma muda e saía uma planta. Porque todo mundo me isolava. Por quê? Ela tem o que para oferecer? As pessoas não queriam nem ter oportunidade de encostar perto de mim, né? E aí você desenvolve outras questões. Então, você fica ali fechada, você passa a ser mais agressiva, a ter uma comunicação mais violenta, porque, poxa, vai chegar aqui perto de mim para me chamar de burra? Então, se encostar perto de mim, eu já vou logo também atacar. Sim. Então, por isso, tudo isso é importante, o diagnóstico. Para você voltar a viver. Você tem uma autoestima. Porque dá uma baixa autoestima. É horrível, é horrível. Imagina isso numa criança, num adolescente, que já tem toda essa mudança. A problemática, né, da adolescência. Hormônio. E aí você se depara com uma situação dessa. Aí pronto, não queria estudar. Teve a fase da negação. Não vou ser nada, porque eu vou ser o quê? Fizeram uma reunião e falaram pra mim que era quase impossível eu seguir uma vida acadêmica. Porque estava muito elevado, eu já não lia mais. Imagina, eu voltar tudo de novo. E ali pra mim foi também muito difícil. Você escutar isso que te dá um pedaço de papel. Te dá um pedaço de papel e falar assim, é impossível você seguir. Mas meu QI estava preservado, porque quando eu fui fazer a avaliação, fez a avaliação completa. Então eu estava com meu QI preservado, minha cognição preservada, era só aprender a lidar. Com essa... Eu aprender a lidar comigo, com essa estabilidade, que eu sou isso aí. É minha condição. E aí, sofri, consegui, mas entro na faculdade não foi por vontade própria, não foi por sonho, foi por pressão.
tipo, promessa. Perdi meu pai e no leito da morte meu pai faz esse pedido. Eu preciso que você estude. Agora você imagina essa promessa sem jeito. Minha irmã pode ficar tranquila, meu pai. Ela vai estudar. E eu quase enlouquecia, porque imagine aí. Porque você agora já tinha desistido, então, de estudar, de viver, de tudo. De viver, que eu digo assim, né? De viver, literalmente. De desistir, porque eu era um peso no mundo. Eu pensava assim, uma pessoa que não lê, uma pessoa que não consegue concluir nada, uma pessoa com grau de ansiedade do jeito que eu tinha, que ninguém olha, que ninguém valoriza, eu sou o quê? Eu não sou nada. Eu não preciso estar aqui. Eu já escutei várias vezes farinha perdida. Isso é uma farinha perdida, isso é um olho furado. Meu Deus, é muito... Entendeu por quê? Porque tem um diagnóstico. E eu desenvolvi uma frase, Neida, que isso me trouxe até hoje. E me sustenta. Uma condição não impede o sucesso. Foi essa frase que me levantou. Né? Que quando minha irmã falou, olha, eu fiz uma promessa para Painho e você vai estudar. Eu falei, que promessa sem jeito. E eu entrei na faculdade até o 5º semestre, 5º semestre, pensando em ter o certificado. E guardar. Não, levar no cemitério. Era para ele aquilo ali, não era para mim. E eu falava isso todos os dias. Esse certificado é para o meu pai, porque eu não vou estudar. Eu não vou dar conta disso aí. Eu sou 50%. Né? Eu sou 50%, eu sou uma farinha perdida, eu sou um olho furado. Já escutei que lixo... Você internalizou tudo isso. Né? Então, assim, já escutei de pessoas, moço, lixo, mesmo sendo reciclado, é lixo. Isso... Meu Deus, então, é muito doloroso, né? Ouvir muito tantas doloroso. coisas. E aí, quando eu cheguei no 5º semestre, virou uma chave. Eu falei, gente, eu sou um quadro de valor no chão. A fonte de Deus fez um milagre na minha vida. E aí mudou. Falei, não, eu não posso pensar dessa forma. Olha, quantas pessoas eu posso ajudar, Eneida? Eu posso ser exemplo para quantas pessoas? Para os pais, para os filhos. Né? Então, assim, não, eu vou mudar a minha história. Eu tenho o poder de mudar a minha história e eu vou mudar a partir de agora. E aí eu começo a mudar. Leide, quando a pessoa recebe o diagnóstico, seja de qualquer situação, né? Ela se torna aquilo, né? Isso. Ela internaliza de uma forma que a pessoa não tem, ela é. É como se fosse isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas, assim, que eu conheço. Eu tenho TDAH, mas, assim, tudo que ela vai fazer, ela se justifica nesse TDAH. Então, ela não tem a condição, ela já virou a própria condição. E não é assim. E você estava vivendo dessa maneira. Por muito tempo. Eu olhava assim pra mim e eu tinha sobrepeso, porque eu desenvolvi compulsão alimentar. De secundário aí, comum em TDAH ter compulsão alimentar. Eu era sobrepeso, então eu cheguei a ter quase 90 quilos. E eu falava assim, feia, gorda e burra. Porque era assim que as pessoas falavam comigo na sala de aula. Feia, gorda, burra e bruta. Porque você foi ficando... fechada, né? justamente. Porque nervosa, né? Você foi ficando agitada. Eu tinha que me proteger, porque assim, eu tava na sala, vinha um e colava chiclete no meu cabelo e eu tinha que cortar. Vinha outro, me empurrava. Vinha outro, ela é a burra. Ela não sabe nem falar, ela é burra. Então, você vai fazendo o quê? Você vai pra dentro de um casulo. Eu sou burra. E agora você não quer que ninguém encoste, né? Ninguém encoste. Porque se encostar, vai receber também. Então, por muito tempo, entrava uma muda e saía uma planta. Até mesmo na faculdade. Tanto que meus trabalhos eram feitos eu sozinha, eu não queria ninguém perto de mim. Aí, quando eu comecei a fazer a terapia, que foi quando eu entrei na faculdade, faço até hoje, tem que ter, né? Porque é base, aquilo a terapia é vida. A psicóloga também que não faz terapia, você fica de olho. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, que eu falei, não, eu vou fazer terapia, eu tenho que fazer terapia. E eu fui começando a entender. Ainda fiquei um pouquinho mais sociável, mas eu passei muito tempo assim, sozinha. Tanto que o meu TCC, eu não quis fazer com ninguém. Eu fiz sozinha à mão. Eu tenho um calo até hoje. Tá aqui. Eu fiz à mão, não quis ninguém perto de mim. Porque eu falava assim, as pessoas não vão acreditar em mim. Deixa eu quieta aqui, é bom que ninguém me vê aqui, eu passo quietinha. Então, fui seguindo, saí da faculdade, já decidida a trabalhar com TDAH. E fui trabalhando,
estudando em cima, né, desse tema. Quero trabalhar, não vou vestir a roupa, porque uma condição não impede o sucesso. E uma coisa que eu entendi, eu sempre falo na hora do diagnóstico. Existe a luz e a energia. Né? A luz, ela não gera. Ela traz ali a energia. É igual a mente da gente. O cérebro e a mente. O cérebro e a mente. O cérebro é físico. É igual a lâmpada. E a mente é as informações. O processo cognitivo. É a luz. E aí eu comecei a entender que com o diagnóstico era um passaporte para uma nova vida. Foi assim que começou. Essa mente minha, o meu cérebro está aqui, ele é físico. Por isso, às vezes, não só a medicação. Tem que ter a psicoterapia, porque a medicação vai no cérebro. Mas e na mente? Vai resolver no cérebro? Não. Porque existe processo cognitivo. Existem pensamentos. É igual a luz e a energia. Vai estar funcionando ali do mesmo jeito. As informações vão chegando e você vai ter que usar essas informações para alguma coisa, né? Então, você não pode reter justamente, as então a lâmpada informações. vou ter essa conduzir de luz, né? A energia. Era o meu cérebro. Então eu falava assim, gente, eu tenho uma mente e que eu preciso trabalhar essa mente. Não é assim. Eu preciso entender o que é o TDAH. Eu tenho superpoderes. Eu tenho coisa que ninguém faz. Você ressignificou. Ficou, justamente. Minha mente é o que eu faço hoje com as pessoas com TDAH. Eu trago isso aí. Eu preciso que vocês compreendam o poder que vocês têm. O poder tá aí. Você só não conseguiu ainda encaixar. E aí, por não conseguir usar, você sofre. Foi o que aconteceu comigo. Poxa, minha mente tá aqui. Ela tá produzindo energia boa. Ou ela pode estar produzindo baixa, a qualidade baixa, ou com sombra, ou com não, ou sem sombra. Minha mente está aqui e ela está produzindo. Eu preciso fazer o que com isso aqui agora? Canalizar. Eu preciso canalizar. Eu brinco. Todo mundo tem disciplina. Fala assim comigo. Ah, mas TDAH não tem disciplina. Tem sim. Todo mundo tem disciplina. Você só precisa canalizar essa disciplina. Se eu levanto todos os dias, 10 horas da manhã, e como 4, 5 pães, isso não é disciplina, Neida? Sim, só não é da maneira correta, né? Você só não está canalizando para o que você quer. Disciplina todos nós temos. A gente só precisa canalizar. Foi o que eu pensei na minha mente. Eu só preciso agora canalizar minha mente para... Eu quero o quê? Qual é o meu objetivo? Eu sou um quadro de valor chão. E eu não vou parar aqui. E foi quando eu virei a chave. Foi quando eu comecei a estudar TDAH. Fiz especialização. Hoje, dentro da clínica, eu atuo com terapia cognitiva comportamental, que é mais indicado hoje para tratamento do TDAH. Né? De lá, fiz especialização em TDAH e fui estudando. Agora, vestir a roupa, veste. Tem a fase da negação, eu não sou isso. Depois, você sai da fase da negação, você veste a roupa. Aí é o problema. Se você não pegar essa energia e canalizar para o lugar certo, acaba com tudo. Acaba com tudo. E você resumir a um papel, porque a gente é muito mais do que um papel. Verdade. É muito além de um corpo. Né? Então, o diagnóstico, ele é fundamental, é essencial para qualquer condição, qualquer transtorno. E precoce, então, percebeu, não vai com aquela conversa de, é coisa de mãe. Não tem? Ah, isso é coisa de mãe. Não é coisa de mãe, não. Percebeu que tem alguma coisa diferente? Custa. Corra, né? O cuidado é mais barato do que o reparo. Eu falo isso direto. Vou levar, mas você sabe por quê? O que acontece? Quando a gente vai falar em diagnóstico, quando o menino é pontuado lá na sala, que não tá prestando atenção, que não tá assim, que não tá assado, tá aqui. Alguns pais vai passando, algumas pessoas vão passando. Mas quando aquela criança come algo estragado, que deu uma diarreia, que deu infecção, faz o quê? Corre pro pronto-socorro, né? Pode ser a hora que for. Vai tomar o remédio certinho, porque tá sendo que o corpo é físico. Mas quando é aqui, é coisa de mãe, tá vendo história, tá vendo coisa onde não existe, isso é o tempo. O tempo vai resolver. Cada criança tem seu tempo. Concordo que cada criança tem seu tempo. Igual pipoca. Uma mais história rápida, outra mais lenta. Mas chega uma hora que você fala assim, não, aqui tá diferente. Tem alguma coisa diferente aqui.
Então, assim, você tem que procurar um diagnóstico. E eu pergunto para você, qual a idade mais adequada, né, para se procurar ajuda quando se percebe? Porque você falou que geralmente os sintomas, eles começam ali entre, né, 5, 7 anos, né? De 5, 5, 6 anos. Isso. Que é aquela, na fase do aprendizado, né? Isso. Da escola ali. Então, essa seria a melhor fase quando se percebe? Isso. Percebeu? 5, 6 anos, tá começando a ler, a criança já começa a perceber ali que ele tá tendo dificuldade, tá espelhando, colocando letra, o 3 e o E, tá espelhando, o B e o D, tá confundindo muitas letrinhas, vai ler, coloca o dedinho, são sinais de alerta. No TDAH, tô falando da dislexia, no TDAH, você tá percebendo que aquela criança não para, pula pra lá, pula pra cá, aquele bicho carpinteiro, não tem a história do bicho carpinteiro? Né? É um sinal de alerta. Então, uma criança que tá ali, mãe, é uma criança enxerida. Tá bem enxerida? Não foi assim, não. Não, sabe? Tá prestando atenção em tudo e se envolvendo em tudo. Você percebe ali, então você percebe. Você vai começando a perceber que tem um padrão de comportamento diferente. Buscar logo ajuda. Agora, o que acontece? Eu sempre falo isso. Eu já recebi várias crianças sendo medicado com 8 anos com a Ritalina. Dentro dos estudos, a gente já sabe que a criança até 9 anos, ele está no processo de amadurecimento, até atencional, controle inibitório. Então, assim, lógico que essa criança até 9 anos, 10, 11 anos ali, ela vai ter uma estabilidade nessa atenção, porque está em desenvolvimento. Sim. Aí, como que a gente vai dar um diagnóstico para uma criança de 6 anos de TDAH? A gente entende que ele está passando por um processo de desenvolvimento. Tem profissionais que diagnóstico ainda dá medicação. A literatura está bem clara lá. Mas às vezes o pai pede. Também, porque não tô mais suportando, né? Não tô mais aguentando. Então, mas é mais fácil medicar e conter, porque a medicação contém, né? Ela puxa. Aí tem a sensação que tá tudo ok. E aí você tá fazendo o que? Uma bomba. Relógio. Justamente. Por que não compreender a criança? E junto com a criança, eu acho interessante o que você faz. Você vai junto com suas crianças. Interessante. Né? Então assim, mas ela é muito hiperativa, eu não dou conta. Você não tem uma estatueta dentro de casa, não. Você tem uma criança e assim, descobrindo. Né? Eu observo que cada um tem sua necessidade. Uhum. E a gente estava comentando, né, sobre Fernando e tudo, que provavelmente tem algum diagnóstico, não sei, vamos fazer os testes. Vamos marcar. Mas, enfim, eu tento trabalhar, né, de alguma forma. Esses dias mesmo, o que eu fiz, né? Hora da tarefa, tava difícil o comportamento, se concentrar, pega uma borracha, mexe numa coisa, pega... Peraí, mamãe! E não é aquela coisa. E eu disse assim, olha, mamãe sentou para fazer a tarefa, eu também tenho um tempo. Você tem um tempo e eu tenho um tempo. Eu preciso fazer outras coisas. Eu não posso ficar aqui o dia inteiro sentada. Então, eu vou colocar um cronômetro. Dentro desse período, você vai ter que terminar sua tarefinha. Se você não terminar, a mamãe vai levantar. E vai fazer as outras coisas. E você vai guardar sua tarefinha. Porque você quer me ajuda, não quer? E aí, ele sentou e fez a tarefa. Quando ele começava a agitar, eu falava... Falta tantos minutos. A regra que eu te falei não é uma regra vaga. Uhum. Você direcionou ele. Eu quero que você faça isso. Então, você tem tantos minutos. E aí ele falou, aí ele foi e terminou. Faltavam 8 minutos para terminar o meu cronômetro, né? Para concluir o tempo. Aí eu falei, olha, você foi bem. Você tem agora um crédito de 8 minutos. Vamos arrumar a mochila e se arrumar agora pra gente brincar. Então eu mostrei pra ele que quando ele para e faz aquilo, naquele tempo sobra tempo pra gente fazer outra coisa. Isso foi o que você tentou mostrar pra ele, mas ele capturou diferente. Você deu pra ele estímulo. É o que como eu falo do TDAH, dopamina. Você deu pra ele estímulo, né? Então assim, ele desafiou. Eu tenho tantos minutos, então isso ali foi uma base de estímulo pra ele.
Né? Não, eu tenho aqui, eu faço isso, por incrível que pareça. Eu vou organizar a casa e eu coloco lá. Olha, eu tenho 20 minutos para dobrar aquela roupa. E eu deixo, porque eu preciso de Estímulo. Porque senão eu falei, eu começo a roupa, daqui a pouco eu olho pro prato, eu deixo a roupa lá e tal, e vou pro prato, que eu gosto de lavar prato. Aí eu falo, não, olha, agora eu vou arrumar a cama. Eu vou lavar os pratos. E isso vai criando estímulo. Então, a questão do TDAH, ela precisa de estímulo, mas dentro de uma regra, né? Isso, não pode ser uma É regra. uma regra. Eu falo uma das técnicas que a gente usa. Eu gosto, eu brinco, nem todo TDAH funciona Igual, né? Eu sempre falo, olha, antes, quando eu vou começar o tratamento, eu converso com meus pacientes assim, eu preciso que você marca tempo de tudo que você está fazendo. Porque a gente não tem noção do tempo, amiga. É muito rápido. A gente tem uma cegueira com o tempo. 10 minutos pra gente, a gente acha que a gente vai rodar o centro todinho, dá tempo. Ainda falta 10 minutos? Ainda fala assim, sabe aquela coisa assim como fosse uma hora. 10 minutos é muito tempo. E acaba se tornando uma pessoa atrasada, né? Justamente. Chega atrasada nos lugares, tem toda essa dificuldade. Aí, lá no TDAH, quando você perguntou o que era o TDAH, que a gente também tem essas questões neurobiológicas, a gente tem aqui química, dopamina pouca, nessa parte frontal, aqui está o planejamento, a execução, a organização, e onde a gente tem uma dificuldade, uma falhinha aí, sabe? Então a gente precisa de uma ajuda lá fora, extra. E aí, como a gente tem essa cegueira com o tempo, a gente não consegue planejar com tanta eficiência. Então, por isso é importante você ter uma rotina estruturada, um horário para tudo. Porque se deixar pra gente, a gente vai viajar. 10 minutos pra mim vai virar 1 hora e vai chegar atrasado. Então, falta 10 minutos, não. Se falta 10 minutos, eu vou esperar, eu vou até o local e espero lá na porta. Porque eu sei que se eu mudar a rota, eu tenho que aprender a calcular. Então, eu sempre ensino. Olha, eu preciso que você marque o tempo de tudo. Quanto tempo você demora para tomar banho? Quanto tempo você arruma a cama? Quanto tempo você vai pro seu trabalho? Você gasta quanto tempo? Por quê? Quando você anota e você tem noção de todo o seu horário, é mais fácil. E o quadro de rotinas, então, funciona bem para as crianças, no caso? Para adulto. Para adulto. Agora, também. funciona como, Lida? Não adianta você fazer hoje é domingo, eu vou fazer a semana toda e colocar aí. Pro TDAH, Não. vou falar por mim, melhor. Não funciona. Por quê? A gente tem que ter visual. O TDAH, ele é muito visual. Não é por falta de tecnologia, eu brinco assim, eu tenho a tecnologia, mas eu não gosto de usar. É escrito, é mão. E a agenda, o correto da agenda é um dia anterior. Porque o cérebro, na hora que você coloca ali, ele já entende que você já concluiu o que você tinha planejado, né? Justamente. Então, uma agenda estruturada, fechada, é fundamental. Ter uma rotina estruturada fundamental. Então, assim, hoje eu planejo amanhã. Isso. Né? Não dá para planejar a semana inteira, porque vai chegar um dia que você vai se perder dentro daquele planejamento. E não tem como você fazer tudo certinho ali na semana. Lógico que coisas que são padrões. Você tem que trabalhar segunda, terça e quarta, não tem como. Mas outras atividades, a gente faz assim uma pré-agenda, o que é fixo, levar a criança para o colégio. Isso é todos os dias. Uhum. Mas outras atividades, o correto é fazer um dia antes. E um quadro exposto. Pra não esquecer, isso, né? Então, porque às vezes a gente vê falando muito do TDAH, esquecido, né? Que é uma pessoa esquecida. Não é esquecido. É o que acontece. Eu preciso dar atenção. Se aquilo ali não me chama atenção, não tem valor pra mim, eu vou deixar pra lá. Eu vou deletar. Aí eu tenho falta de memória. Será que você tá com a falta de memória? Se a memória tá ruim, ou aquela situação não é... Você quer esquecer. Não é tão... Depois não é importante. Não é importante. Então, tem a questão do esquecimento, mas porque está voltado que a atenção, processo atencional. E se não for coisa que prende muito a atenção dele, aí ele vai esquecer mesmo. Por isso tem que ter auxílio de canetinha, de caderninho, de colorido, alarme, chamando a atenção, porque a gente né? é visual. O cérebro é visual do TDAH. Tem que ter o colorido. É visual completamente. Não adianta. Leide, a gente vai falando aqui. Você sabe quantos minutos faltam?
faltam 5 minutos pra gente terminar. E acho que a gente não falou nem metade do que a gente poderia falar sobre TDAH. Mas eu queria que você deixasse, né, seu contato para que as pessoas que estão ouvindo possam entrar em contato, saber um pouco mais, quem sabe agendar, né, uma avaliação com você, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram por aí, né, gente? Eu tudo, né? Eu, por exemplo, me identifiquei demais com algumas falas da Leidiane. Deixa aí o seu contato, seu WhatsApp, Instagram. Isso, o WhatsApp é 77988756534. E o Instagram é o @psileidiane. Olha, Leidiane, você não esquecer. psileidiane.me. psileidiane.me. Então, anota. MR. Então, anotem aí, gente. Vou colocar lá, psicóloga Leidiane Moraes, vai no Google, já vai sair. Vai sair, né? Uhum. É muito interessante esses assuntos relacionados a esses transtornos, né? Que a gente tem visto tanto, principalmente o TDAH, que eu acho que tá ali, o autismo e o TDAH muito, né? Competindo muito entre eles ali. E parecidos. Diferentes e parecidos. Alguns sintomas parecidos. E podem ser até confundidos, né, Leide? Sim. A base central do TDAH é a instabilidade atencional. É onde a gente começa a pegar aí, né? Para diferenciar. E a do autismo é a interação social. A comunicação. Né? O padrão de repetitivo. Né? Como que eu posso falar? Esqueci. E depois no puerpério, fica aí a mente ficou muito ruim. Então, esse padrão de comportamentos repetitivos, que no TDAH tem, mas o autismo tem muito mais. O que confunde muito é a hiperatividade e a impulsividade. Então, porque os dois têm, né? A hiperatividade e a impulsividade. E não só no autismo não, viu, Ineida? A gente tem na bipolaridade, a gente tem no TOD, principalmente, que é muito mais, vamos falar de regras. Mas o TDAH não aceita regras, como o TOD também não aceita regras. O TOD é bem mais, né? O TDAH é para essa questão da atenção, e do TOD é o confronto. E o transtorno de personalidade borderline, hoje em mulheres, é muito confundido com o TDAH. Porque é presente lá a impulsividade, é presente a hiperatividade, e a impulsividade tem esse impacto também ali, né, na atenção. A hiperatividade na atenção. E aí você acha o quê? Que eu tenho um TDAH, mas eu tenho um transtorno. Que é talvez bem mais complicado, né? Complicado. E a gente precisa tratar da maneira correta. Ansiedade mesmo, a gente confunde muito. Tem gente que confunde muito o TAG com o TDAH. Porque a ansiedade, ele tem esse impacto diretamente no processo atencional. Então, eu tenho TDAH. Porque, como eu falei, TDAH é para quem quer. É para quem pode, não é para quem quer. Porque você nasce com ele. Você não tem uma fase boa e depois você começa... eu tenho TDAH. Surgir com 30 anos TDAH, não. Você nasce com TDAH. Que é genético. Gente, eu amei esse bate-papo. Eu acho que eu preciso trazer a Leidiane aqui outras vezes pra gente continuar falando aí mais algumas coisas importantes sobre o TDAH. E se você se identificou com alguma dessas falas, ficou aí na dúvida, quer fazer um teste, a Leidiane tá lá pronta pra te receber. E pra vocês, um beijo no coração e até o nosso próximo Crescer e Brilhar. Beijo! Beijos!